Como lidar com sofrimento crônico? Quero te perguntar como que você reage aos sofrimentos que você passa na sua vida. Quais são as alternativas? Quais são os caminhos? Quais são as atitudes que você tem diante desses sofrimentos que permanecem? Você se ira com Deus? Você desiste? Você abandona? Você passa pelo sofrimento na força do ódio? A palavra crônica, doença crônica aqui, é uma doença de longa duração, né? É uma doença que dura muito tempo, mas eu quero usar essa palavra crônica aqui para os sofrimentos que nós passamos, as dificuldades, as fraquezas, as limitações que são permanentes na sua vida, na minha vida. Nós queremos refletir sobre isso, sobre aquelas dificuldades, aquelas limitações, aquelas fraquezas que nós já tentamos solucionar, já tentamos vencer, mas simplesmente elas permanecem, por alguma razão elas permanecem. Eu gostaria muito que você separasse esse momento para refletir naquilo que nós vamos conversar. Ela é muito importante. Talvez o texto que nós vamos meditar aqui é o texto que em toda a minha jornada ministerial foi o texto que eu sempre quis separar um momento e refletir com profundidade nesse texto, porque são justamente ele vai responder, ele vai dar para nós uma alternativa para as limitações que nós passamos e essas limitações que são permanentes, que nós já tentamos solucionar e não conseguimos. Como que nós lidamos então com isso? Então eu gostaria que você separasse esse momento para ouvir com a Bíblia aberta, lendo o texto, fazendo anotações. Então pegue um papel, uma caneta, faça anotações. E nós lá no final nós vamos fazer umas questões práticas, algumas perguntas para te levar para a prática, para que você já anote essas questões e seja algo muito útil para você. Então, siga a minha orientação, separe esse momento para ouvir, para refletir, para meditar, para identificar áreas que precisam ser transformadas e que Deus, assim, te abençoe grandemente e use a sua vida para a glória dele. O texto que nós vamos refletir encontra-se em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. Esse texto é um texto de encorajamento para qualquer pessoa que luta com qualquer empecilho, de qualquer natureza, e independente do período em que essa pessoa está enfrentando essa dificuldade. Se você se ira com Deus diante dos problemas que você passa, você quer brigar com Deus, você diz para Deus que ele não sabe o que ele faz, se você é alguém amargurado, se você desiste do sofrimento, se você abandona as dificuldades rapidamente, você foge, se você vence o sofrimento talvez na força do ódio, na raiva, no orgulho, eu vou passar por isso. Esse texto, ele quer dar uma alternativa. Ele quer nos instruir, então, sobre como lidar com o sofrimento permanente. O que nós veremos nesse texto? Nós veremos nesse texto o sofrimento do apóstolo Paulo, o propósito desse sofrimento que ele estava enfrentando, qual foi o pedido que ele fez, qual foi a resposta que Deus deu e qual foi a reação do apóstolo Paulo. Nós vamos começar então com o sofrimento. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte a palavra do Senhor. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O sofrimento do apóstolo Paulo, ele diz que para impedir que ele se exaltasse por causa das grandezas das revelações que ele recebeu, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar. O sofrimento de Paulo veio devido a essa grandeza dessas revelações que ele alista do versículo 1 até o versículo 6. Ele relata a experiência de um homem que foi ao terceiro céu, foi ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. E ele evitava se gloriar desta experiência. E por causa dessas revelações, a grandeza dessas revelações, ele recebeu então um espinho na carne. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para esse sofrimento, para esse espinho na carne, trata-se de um objeto pontiagudo, uma estaca, uma lasca de madeira ou a ponta de um anzol. Se você gosta de pescar, talvez você já teve a experiência do anzol perfurar a sua pele. Talvez você já teve a experiência de passar a mão numa madeira e uma lasca de madeira a entrar aí na sua mão.
algo pontiagudo, algo que estava trazendo sofrimento para o apóstolo Paulo. Nós não sabemos que espinho era esse, ele não revela isso. João Calvino, ele entendia que eram tentações espirituais que ele enfrentava. Lutero entendia que eram as perseguições dos judeus. Mas é mais plausível entendermos que fosse algum tipo de enfermidade que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Talvez alguma enxaqueca, talvez problemas de vista que ele tinha, ele relata lá no livro de Gálatas, talvez malária, epilepsia, gagueira, talvez alguma enfermidade física, nós não sabemos. O que nós sabemos, o que é claro para nós, é que era um problema físico que estava afetando o seu interior ou que afetou o seu interior. Perceba como isso é real na sua vida. Problemas físicos, problemas orgânicos afetam o seu eu interior. Fatores físicos que está acontecendo na nossa carne interferem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na maneira como nós nos sentimos. E o contrário é verdadeiro também. Problemas mentais, problemas emocionais interferem no nosso físico. Às vezes é um nervinho que pula, é o cabelo que cai, é o sono que não vem, é uma enxaqueca, é alguma dificuldade. Então, problemas mentais, emocionais também afetam o nosso físico. Paulo, ainda se referindo a esse espinho na carne, ele diz que é um mensageiro de Satanás para o atormentar. É uma outra forma dele se referir a esse sofrimento angustiante que ele estava passando. Então, o problema de Paulo era, sim, um problema físico, mas que afetou o seu eu interior da mesma forma como acontece conosco. E aí, o propósito desse sofrimento na vida do apóstolo Paulo. No versículo 7 ainda, diz para evitar que eu me exaltasse por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Na NVT diz para impedir qualquer arrogância. Paulo recebeu grandes revelações. Ele foi ao paraíso. Ele ouviu palavras indizíveis. E é interessante que alguém certa vez falou que em nossos pontos fortes é difícil não agirmos como ateu. Nas grandezas das revelações, naquilo que nós conseguimos fazer ou realizar, é fácil nós esquecermos de Deus, lidarmos por nossa conta própria, depois de termos realizado algo, pensarmos em algo, nós olharmos e chegarmos à conclusão que foi a nossa capacidade, foi a nossa experiência, a nossa habilidade, os nossos dons, o nosso esforço, o nosso trabalho duro. É normal você ouvir de grandes jogadores, normalmente eles dizerem, né, talento não te leva a lugar nenhum. O que te leva é muito trabalho, é muita disciplina. Eu cheguei aqui com muito esforço, abri mão de muita coisa. E eles estão corretos em falar isso. Eu não estou dizendo que o esforço não vai te levar, eu não estou falando que a disciplina não vai te levar onde você quer chegar, mas o que eu estou querendo dizer é que é muito fácil, depois de chegarmos lá, depois de conquistarmos o topo, nós olharmos e esquecermos de Deus e agirmos como Ele não existisse. A Bíblia diz que nele nós movemos, nele nós vivemos, nele tudo subsiste, nele nós estamos vivendo em Deus, pois dele, por meio dele, para ele que todas as coisas acontecem. Eu me lembro quando eu não tinha cartão de crédito, quando nós não tínhamos cartão de crédito. Talvez o cartão de crédito hoje é muito acessível a todos nós. Mas se você já tem aí por volta de 40, 50 anos, eu gostaria que você lembrasse quando você não tinha cartão de crédito, você já era crente nessa época. O que você fazia quando você queria comprar algo que você não tinha dinheiro? O que você fazia? Você orava, você buscava Deus, você pedia a Deus, você clamava a Deus. Mas depois que veio o cartão de crédito, o que nós fazemos? Nós deixamos de orar. Nós simplesmente vamos lá e passamos o cartão de crédito e nós vamos correr atrás agora para pagar a fatura. Então, é muito fácil na prosperidade nós vivermos de forma independente. É muito fácil na prosperidade, nos pontos fortes, na área segura, na área de conforto da nossa vida, nós esquecermos de Deus. É muito fácil, diante da nossa capacidade intelectual,
a nossa oratória, o nosso conhecimento, o poder de persuasão. É muito fácil, nesses momentos, bater no peito e falar: olha o que eu fiz. Eu gosto muito daquela história onde uma formiga estava caminhando numa estrada de chão e o elefante, ao passar por ela, falou: formiga, você está indo para onde? Para tal lugar. Vamos juntos, suba aí que eu te levo para lá, tô indo para o mesmo lugar. E a formiga subiu então no elefante, eles foram caminhando por aquela estrada de chão, e lá na frente, uma hora a formiguinha olhou para trás e viu a poeira que havia sido levantada, viu a poeira sobre as árvores, né? E aí ela chama o elefante e fala: elefante, olha para trás, veja quanta poeira nós levantamos. Quantas vezes a gente age como essa formiga? Quantas vezes a gente fala assim: olha a família que eu fiz, olha o casamento que eu construí, olha o ministério que eu exerço, olha as pessoas que eu lidero, olha o carro que eu comprei, olha o salário que eu tenho, olha a viagem que eu fiz. Nós esquecemos de Deus. Então, por isso essa frase, ela é muito interessante para provocar essa reflexão em nossos pontos fortes. É difícil não agirmos como ateu, é difícil nós esquecermos, ou melhor, é fácil esquecermos que existe Deus. É muito fácil olharmos para essa realidade e tirarmos Deus da equação. Esquecermos de Deus, que é Ele que nos deu a vida, Ele que nos sustenta, Ele que nos ampara. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que para evitar que ele se exaltasse, por causa das revelações que ele recebeu, foi dado um espinho na carne. Perceba, irmão, perceba aqui, ó, o propósito espiritual era esse sofrimento, era impedir um orgulho espiritual. O propósito espiritual do sofrimento que o apóstolo Paulo passava era impedir um orgulho espiritual. Alguns problemas pontiagudos, algumas lascas de madeiras que nós enfrentamos, talvez estejam em nós para impedir vivermos de forma distante de Deus, independente de Deus, de forma orgulhosa, de forma arrogante. O espinho na carne impediu que Paulo inchasse ou explodisse de orgulho diante dessas gloriosas visões e revelações do Senhor. O espinho não era para impedir que Paulo, não era impedir Paulo de continuar servindo a Deus, não era trazer uma limitação no serviço e na missão de Paulo, no seu serviço a Jesus, no seu reino, no envolvimento do reino com Cristo, mas era impedir que Paulo se orgulhasse daquilo que ele estava fazendo. Deus não queria que Paulo parasse de servir a Cristo ou de se envolver no seu reino. Mas o espinho ali era um lembrete, era um fator para que o apóstolo Paulo sempre se mantivesse humilde e dependente de Deus, mesmo apesar de todas as revelações que ele havia tido. Paulo diz que é um mensageiro de Satanás para o atormentar. Paulo considera, olha que interessante, Paulo considera tudo isso como uma obra de Satanás, permitida por Deus, obviamente. Mas Deus tem esse propósito muito específico, um propósito benéfico, mantê-lo humilde. Enquanto Satanás atuava no campo delimitado por Deus, Deus soberanamente usava esse sofrimento para os seus propósitos. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Satanás tinha a intenção de esbofetear Paulo. Deus tinha a intenção de aperfeiçoar o apóstolo Paulo. Era Deus que tinha o controle do sofrimento. Amém? É Deus que tem o controle do sofrimento que nós passamos. O propósito de Satanás não seria Paulo sofrer. Se Satanás fosse o final, o controle final ali, o propósito dele não seria fazer Paulo sofrer. Pelo contrário, o propósito de Satanás ali seria Paulo justamente se orgulhar, tornar alguém insuportavelmente arrogante. Mas Deus usava o sofrimento para torná-lo humilde. Olha o que o Warren Wiersbe diz. Ele diz o seguinte: a experiência maravilhosa de Paulo no céu poderia ter arruinado seu ministério na terra. Que contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Provou a bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. O sofrimento, ele
quebra a nossa glória pessoal. O sofrimento, ele nos humilha. E aí nós precisamos entender que não importa tanto o porquê, nem o como, ou por quem esse sofrimento veio, mas sim o para quê. Para que eu estou sofrendo? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? O mais importante para mim e para você é nos concentrarmos no para quê do sofrimento. Para que esse sofrimento veio? A finalidade, o que Deus espera disso? Pare de gastar a sua energia tentando entender os porquês. Jó enfrentou dificuldades, ele nunca soube o porquê que ele sofreu. Pare de tentar entender como que eu estou sofrendo, ou por quem veio esse sofrimento, como que veio esse sofrimento, por quem veio, mas dedique-se na sua finalidade, dedique-se em focar na finalidade do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, nós nos perguntamos o que eu fiz de errado. Mas o exemplo do apóstolo Paulo nos mostra que nem todo sofrimento é resultado de pecados pessoais. O exemplo do apóstolo Paulo nos mostra que o sofrimento às vezes são usados para não cometermos pecados pessoais. Às vezes estamos sofrendo para não pecar, para impedir um orgulho espiritual. Foi assim com Paulo, foi assim com Jó. Mesmo sem ter feito algo errado, ele sofreu. Paulo não fez nada de errado, estava sofrendo. Jesus, o nosso exemplo maior, não fez nada de errado e sofreu. Ou seja, Deus permite o sofrimento. O sofrimento é inevitável nesse mundo caído. Então é normal lá em casa nós lembrarmos uns aos outros de que faz parte do mundo caído lidar com o sofrimento. Algumas pessoas precisam ser lembradas e convidadas, alertadas de bem-vindo ao mundo caído. Esse é um mundo adulto. O mundo adulto lida com essas perdas. No mundo caído nós sofremos. Paulo, nessa situação específica, ele sabia o porquê dos sofrimentos. Ele sabia que foi por causa das revelações e para impedir que ele exaltasse. Ele sabia o porquê e o para quê. Às vezes nós não sabemos do porquê. Nós devemos focar, então, no para quê. O apóstolo Paulo, ele sabia, mas Jó não sabia o porquê que ele estava sofrendo. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu o apoio da esposa, ele não teve explicação nenhuma durante conversar com seus amigos que só intensificaram o sofrimento que ele passava. Na conversa com Deus, Jó não teve respostas das perguntas que ele fez. Ele teve apenas uma revelação da soberania de Deus, isso o bastou, isso foi suficiente para ele entender que existe um Deus soberano que toma conta de tudo, e ele falou, Deus, falei demais, Senhor. No final do livro ele falou, já vou fechar minha boca aqui, me arrependo do que eu falei ainda, entendo que o Senhor é soberano, eu entendo que o Senhor tem o controle de tudo, e eu vou me humilhar no pó, eu vou me humilhar na cinza. Então não se concentre no porquê, nem como veio, ou por quem veio o seu sofrimento, mas tente focar no que esse sofrimento vai gerar na sua vida. Como que Deus está usando esse sofrimento na sua vida. Deus sempre tem um propósito para o sofrimento. Sempre tem um propósito para o sofrimento. Seja ele momentâneo, seja ele permanente, Deus tem um propósito para o sofrimento. Um texto que eu gosto muito se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 4, onde Deus apresenta um dos propósitos do sofrimento. Ele diz, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Com a consolação que Deus nos deu, nós podemos consolar outros. Deus pode nos usar, Deus ele pode nos purificar, Deus pode ser glorificado. Então concentre-se nessa finalidade do propósito do sofrimento. Então Paulo recebeu um sofrimento, estava gerando uma angústia na vida dele, ele já sabia o propósito, e aí ele faz um pedido. No versículo 8, diz, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Esse espinho, essa lasca, essa ponta de anzol que está causando aflição em mim, Deus, eu já pedi para o Senhor, Deus, eu supliquei ao Senhor que removesse. Paulo pede por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho, tirasse esse mensageiro de Satanás que o bofeteava. Deus, tira isso de mim.
Uma lição que nós já aprendemos aqui de imediato é que o sofrimento de Paulo levou à oração. Paulo foi até Deus com aquilo que estava o afligido. Eu tenho, durante esse ano, pensado muito sobre pensamentos e oração, o relacionamento, a relação entre o nosso pensar e o nosso orar, entre as nossas preocupações e as nossas lamentações. E o que Deus tem me ensinado é que eu devo transportar, ou melhor, eu devo transformar pensamentos em oração. Eu devo transformar as minhas preocupações em lamentações, não em murmurações. A diferença entre murmuração e lamentação: murmuração é quando eu falo comigo mesmo ou com outras pessoas, lamentação é quando eu falo com Deus. Eu devo transformar então as minhas preocupações em lamentações, ir até Deus e lamentar, e conversar com Deus, e apresentar a Ele as minhas súplicas, os meus pedidos, ir até Deus, parar de ficar só pensando, porque só pensar vai drenar minha energia, vai me deixar cansado e não vai resolver os meus problemas. Mas ir até Deus, conversar com Deus. O apóstolo Paulo, o sofrimento de Paulo levou à oração. E aí eu te pergunto, meu irmão, você gasta mais tempo tentando resolver os seus problemas, pensando nos seus problemas, ou você está indo até Deus? Conversa com Deus, fale com Deus. Não é pecado pedir para Deus tirar o seu sofrimento. Não é pecado você falar: Deus, eu estou suplicando ao Senhor, tira esse espinho na carne, tira essa lasca, tira esse anzol, está causando dor. No Salmo 40, versículo 1, bem como no Salmo 116, versículo 1 e 2, diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Você pode orar, você pode pedir, Deus vai te ouvir. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus presente, é o Deus Emanuel. Quantas vezes você já pediu para Deus te livrar dos seus sofrimentos? Quantas vezes? O apóstolo Paulo pediu por 3 vezes. Será que Deus ia tirar esse espinho do apóstolo Paulo? Veja a resposta que Deus dá no versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: mas ele diz, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Deus diz para Paulo que a graça é suficiente, que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza. Além de Deus nos ouvir no nosso sofrimento, Deus também fala conosco. Deus nos responde. Deus não é um ser impessoal, mas é um Deus Emanuel, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus compassivo. Hernandes Dias Lopes, ele diz algo relacionado a esse texto. Ele diz o seguinte: a resposta que Deus deu a Paulo, Deus responde. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. Deus ouve, Deus responde. Nós podemos pedir a Deus, nós sabemos que Deus vai ouvir, nós sabemos que Deus vai responder, mas pode ser que nós não vamos ouvir o que gostaríamos, mas Deus vai falar conosco, e melhor do que isso, Deus vai nos dar algo que nós precisamos. O apóstolo Paulo pediu para Deus subtração, mas Deus lhe deu capacitação. Paulo pediu para tirar, e Deus não tirou, mas deu algo. A graça, minha graça é suficiente para você, Paulo. Graças são as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. Minha graça é tudo o que você precisa. O que é graça? São as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. A graça é suficiente para te salvar? A graça é suficiente para nos salvar? A graça de Deus é suficiente para nos sustentar? A graça de Deus é suficiente para nos proteger? Sim ou não?
A graça de Deus é suficiente para nos revigorar. Você está sem força já nesse problema que você está passando. A graça de Deus é suficiente para te revigorar. A graça de Deus é suficiente para te fortalecer. A graça de Deus é tudo do que você precisa. Paulo, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. A graça ser suficiente e o poder de Deus ser aperfeiçoado na fraqueza é uma solução melhor do que tirar o espinho. Irmãos, em meio às nossas fraquezas e desgastes causados pelas aflições, a graça de Deus nos é suficiente. Ela nos basta. A graça de Deus é suficiente. E o poder de Deus será aperfeiçoado na fraqueza. Era uma solução melhor para Paulo do que retirar o espinho dele. O poder de Deus se aperfeiçoa, o poder de Deus se completa, o poder de Deus alcança o propósito aonde, meus irmãos? Qual é o ambiente? Aonde que o poder de Deus é aperfeiçoado? Aonde? Meu poder opera melhor na fraqueza. Na outra versão, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou o espinho, mas deu forças para Paulo suportar. Como disse Hernandes Dias Lopes, a resposta que Deus deu a Paulo não era o que ele esperava, nem o que ele queria, mas era o que ele precisava. Você concorda comigo que é um presente estranho, não é verdade? Isso aqui está me fazendo sofrer. Eu gostaria, Deus, que o Senhor tirasse isso de mim. Que o Senhor tirasse esse sofrimento, essa angústia que eu tenho passado. Tira isso de mim, Senhor. Mas Deus não tira. Deus adiciona algo. Deus dá algo. Deus dá um presente. E aqui a gente pode pensar que é um presente estranho, não é verdade? Por exemplo, Deus, eu quero emagrecer. Tira a gordura de mim, Senhor. Eu quero acordar amanhã já magro, Senhor. Tira toda a gordura de mim. E Deus vai lá e te dá academia. Deus não tira a gordura, mas Ele te acrescenta algo. Deus não tira a gordura, mas Ele te apresenta um nutricionista. Deus não tira a gordura, mas Ele te apresenta um irmão que vai te ajudar. Paulo estava fraco e recebeu um presente. Graça suficiente e poder aperfeiçoado. Por vezes o problema não é removido na nossa vida e não será removido. Por isso é a pergunta inicial do nosso estudo hoje. Como que você lida com sofrimentos crônicos? Talvez o problema não vai ser removido. Talvez a sua limitação, a sua fraqueza não vai ser removida, mas Deus te dará graça e Deus te dará poder para lidar com sofrimentos. O espinho pode permanecer, mas a palavra de Deus também vai permanecer. Interessante também que Deus não deu explicações do sofrimento, mas Deus deu uma promessa para passar pelo sofrimento. O povo de Deus não vive com base nas explicações, mas nas promessas de Deus. Às vezes é melhor a gente tentar parar de entender e confiar mais. Depender mais. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, não entra na minha cabeça. Mas eu creio que os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Já gastei muito tempo tentando entender. Eu devo aceitar. Devo confiar. Devo receber esse presente. Deus não promete tirar a dor, mas Ele garante a companhia dEle durante nossos momentos de dor. Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus tem um plano, Deus nos abençoa durante o sofrimento. Interessante também observar que para Paulo, com a resposta que ele recebeu de Deus, não adiantaria mais agora ele orar para Deus tirar. Paulo precisaria aprender. Paulo, você precisa aprender a lidar agora com isso. Porque esse problema vai permanecer. Você vai continuar enfrentando essa dificuldade. E aí, vejamos, à luz disso, olha, o problema que o apóstolo Paulo tinha, o propósito desse problema, o pedido que ele fez e a resposta que Deus deu. Veja a reação do apóstolo Paulo. No versículo 9, após Deus falar que o poder opera melhor na fraqueza, ele fala, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo.
pois quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo tomou uma decisão: eu vou me gloriar, eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz. A ideia aqui é que ele vai ficar muito feliz. No que, irmãos? Aonde que o poder se aperfeiçoa? Nas fraquezas. Aonde que Paulo vai agora, então, se alegrar? Nas fraquezas. Porque é nas fraquezas que o poder de Deus é aperfeiçoado. A fraqueza humana oferece uma oportunidade ideal para a demonstração do poder divino. É nas limitações, é nas fraquezas, onde Deus vai ser muito glorificado na nossa vida. Nós vimos e nós já refletimos acerca quando Deus fala para a igreja de Corinto: lembra quando quando foram chamados? Poucos de vocês eram nobres de nascimento, poucos de vocês eram sábios segundo essa era, mas Deus escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para que quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nada é para reduzir a nada o que é. E aí, se você for se gloriar, glorie-se em quem? No Senhor. Então, a fraqueza humana oferece uma oportunidade ideal para demonstração do poder divino, do quanto que Deus é majestoso, do quanto que Deus é poderoso, do quanto que Deus usa pecadores frágeis, limitados, inclinados para o mal, por vezes desobedientes, por vezes rebeldes, por vezes insensatos. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Deus tem esse poder para usar vasos de barro para mostrar essa luz que brilha e alcança outras pessoas, onde Deus é glorificado. A maturidade, o apóstolo Paulo aceitou, entendeu e aceitou que a atuação do poder de Cristo nele era mais importante do que a ausência de dor. Ele entendeu isso. Entre a dor e a atuação do poder de Cristo, o apóstolo Paulo fala: eu fico com Cristo. Eu fico com a atuação do poder de Deus. Eu quero Deus atuando em mim, eu quero que Deus seja glorificado em mim, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser mais dependente de Deus, eu quero que a luz de Cristo brilhe por meu intermédio. Ou seja, a maturidade espiritual, ela é mais importante que a condição física ou emocional. Eu não sei o que você passa, eu não sei quais são seus problemas, mas, querido, a maturidade espiritual é mais importante do que a nossa condição física ou emocional. Eu não sei o quanto esse espinho está te incomodando, o quanto essa estaca, o quanto esse anzol, o quanto esse objeto pontiagudo tem causado dor em você, mas concentre-se no para quê. Deus está agindo na fraqueza. Então a nossa maturidade espiritual é mais importante do que a nossa condição física. Paulo sentiu prazer nas fraquezas e problemas, certo? Ele falou isso: vou me alegrar nas fraquezas, mas não porque ele era emocionalmente desequilibrado, não porque ele tinha problema, não porque ele gostava da dor, mas porque ele sofria por amor a Cristo. Ele glorificava a Deus com seu modo de aceitar e lidar com experiências difíceis. Eu vou agora, Deus, se o Senhor está agindo aqui na limitação, então é aqui na limitação que eu vou permanecer, aqui que eu vou me alegrar, porque o Senhor está agindo aqui. Então Paulo, ele faz uma lista, ele vai se alegrar no quê? Ele vai se alegrar nas fraquezas. Literalmente é falta de força, é incapacidade de produzir resultado. Você já se sentiu fraco, incapaz de produzir resultados? Seja você como provedor do seu lar, seja você enquanto mãe, se achando insuficiente, seja você como líder de um ministério: não estou conseguindo liderar essas pessoas. Você já se sentiu fraco? Deus, eu sou incapaz, Senhor, de exercer essa função, por causa das minhas limitações, por causa dos meus traumas, por causa das minhas experiências anteriores, por causa da minha dificuldade de falar, seja lá o que for. O apóstolo Paulo: eu vou me alegrar nas fraquezas, nas minhas incapacidades, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar nos insultos. E aqui refere-se ao tratamento feito publicamente para insultar e humilhar abertamente a pessoa que sofre. Então, pessoas que estão falando publicamente, abertamente, com o intuito de fazer-te sofrer. E aí, seja os caluniadores, os fofoqueiros, os difamadores, pessoas que estão prontas para te criticar,
São pessoas que estão lançando insultos, estão te amaldiçoando, falando um monte de coisas que não sabem, desconhecem, acham que sabem. Estão falando insultos e Paulo fala, eu vou me alegrar nisso. Uau! Vou me alegrar também nas necessidades e privações. Na revista atualizada, usa a palavra necessidades, outras versões dizem privações. A ideia é que aquilo que é básico para uma ausência de privações, uma ausência de limitações, né? Pensar aqui no exemplo bem bobo, mas, sei lá, vem do Rio Grande do Sul e aí você não tem um chuveiro elétrico lá no Rio Grande do Sul. Né? Ou você precisa se locomover e você não tem um carro para levar a sua família, e aí você não gostaria de ter alguns itens, algumas coisas, não consegue. Obviamente, as palavras necessidades aqui, nós só temos uma necessidade, que é ouvir a voz de Cristo. Isso fica muito claro lá, quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está fazendo um monte de coisas na casa, talvez limpando, talvez cozinhando, e aí ela fica incomodada que Maria está sentada ouvindo a Jesus, e aí ela vem e repreende a Cristo, fala, Jesus, manda Maria me ajudar aqui, olha quantas coisas tem para fazer, e Jesus fala para Marta, Marta, você está inquieta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, Maria está escolhendo a boa parte, isso aqui não vai ser tirado dela. Então, o que nós necessitamos, uma coisa só é necessária. O que nós necessitamos é ouvir a palavra de Deus. As outras coisas que nós consideramos como necessidades básicas aqui, como respirar, beber água, se hidratar, se alimentar, dormir, são aquelas coisas que nós necessitamos para sobreviver enquanto estamos aqui nesse período aqui. Mas para a vida, nós precisamos só da palavra de Deus, porque mesmo quando nós morrermos, nós não deixaremos de viver. Amém? A vida não se limita a 70, 80, 90, 100, 120 anos. Nós não deixaremos de viver quando nós deixarmos esse tabernáculo aqui. Então, para a vida, nós precisamos só da palavra de Deus. Para sobreviver aqui nesse período de tempo, nós precisamos de alguns elementos como água, hidratação, né? Se hidratar, dormir bem, se alimentar, respirar. Então, nós precisamos disso para sobreviver nesse tempo aqui. E aí, talvez por causa disso, né, dessa confusão aí sobre necessidades que nós temos, aí algumas pessoas traduziram como privações, né? Então, são algumas coisas que talvez nós necessitamos, entre aspas, nós necessitamos aqui, foi o exemplo bobo que eu falei, talvez no chuveiro elétrico. Nossa, como eu gostaria de chuveiro elétrico, é muito bom, muito bom. Uma máquina de lavar louça, hein, para as mulheres aí, sensacional, né? E aí não tem que ir lá lavar com a mão, né? Uma máquina de lavar, nossa, como isso é útil, né? Então, são essas questões aí. Eu vou me alegrar nas minhas privações. Eu não tenho, mas eu estou feliz com isso. Cara, isso aqui para nossa realidade é incrível, é revolucionário. Eu não tenho isso, mas eu estou feliz. Contentamento. Estou feliz com o que Deus me deu. O apóstolo Paulo, ele vai se alegrar também nas perseguições. A ideia aqui é de ir ao encalço de. Irmãos, imagina que você está sendo perseguido, está sendo caçado. Estou feliz, cara, estou feliz. Estou sendo caçado por amor a Cristo, estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não estou bravo com fulano, não. Não estou bravo com ele, não. Deus está sendo glorificado, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em mim. E aí ele usa aqui ainda mais uma palavra, eu vou me alegrar no quê? Nas angústias, meu Senhor amado. Ele vai se alegrar nas angústias. Você já ouviu e talvez você já falou, nossa, estou com uma angústia aqui no peito, um aperto aqui dentro. Já passou por isso, não foi? Literalmente aqui é estreiteza de lugar, apuros. Eu vou me alegrar nos meus apuros. Eu vou me alegrar naquilo que é estreito, aquilo que está apertado. Eu vou me alegrar, então, nas angústias, nessa dor, eu vou me alegrar. De novo, Paulo sentiu prazer nas fraquezas e nos problemas, não porque ele era emocionalmente desequilibrado, ou porque ele estava gostando de dor, né? Gostava de ser açoitado. Não, mas ele sofria por amor a Jesus. Ele glorificava a Deus com seu modo de aceitar e lidar com as experiências difíceis da vida. Então, a graça de Deus é a força que põe de pé o caído. Você está caído, é a graça de Deus que vai te levantar, meu irmão.
É a graça de Deus que vai te colocar em pé de novo, é a graça de Deus que vai você enxugar as suas lágrimas, é a graça de Deus que vai te dar entusiasmo, alegria de levantar e viver, de encarar os problemas. Opa, mais um problema, entra na fila aqui, filho, daqui a um pouco eu já cuido de você aqui, tá bom? Deixa eu só resolver esse probleminha aqui, daqui a pouco eu já cuido desse problemão que está chegando aqui agora. Você vai ter entusiasmo de lidar com as situações. Então a lição que o apóstolo Paulo está passando para nós é: não ore por uma vida fácil, mas ore por poder para cumprir a sua missão. Nós oramos para Deus tirar os espinhos, e não é errado também, mas nós estamos aprendendo agora um outro caminho. Não é se irar com Deus, não é desistir, não é passar na força do ódio, dos problemas, não. O caminho que nós estamos aprendendo é: Deus, tá bom, eu vou enxergar diferente as fraquezas, eu vou enxergar diferente as limitações dos problemas agora. Eu vou colocar um novo óculos, eu vou colocar um óculos celestial, eu vou colocar um óculos cristocêntrico, e eu vou olhar para os problemas de uma forma diferente. Ao invés de eu ver dificuldades, eu vou ver oportunidades. Eu vou ver aonde Deus está agindo, o que Deus está fazendo, o que Deus espera, e eu vou me alegrar nisso. E eu vou orar a Deus: eu quero ser treinado, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero crescer e desenvolver. Nós oramos para Deus afastar o cálice, mas ore também para que o poder de Deus repouse sobre você, meu amado. Ore para que o poder de Deus repouse sobre nós. Quantas vezes você já usou como desculpas os seus problemas para não servir? Nós vimos lá no início. Deus não queria, esse espinho não era para impedir Paulo de continuar servindo. Era impedir o orgulho, era para Paulo continuar fazendo e cumprindo a sua missão. E você, e eu, quantas vezes a gente já usou como desculpa os nossos problemas para não servir mais no reino de Deus? Muitos cristãos hoje usam pequenos desconfortos como desculpa para não servir. A graça de Deus é a força que põe de pé o caído. Se está caído, se está prostrado, precisa de graça, precisa do poder de Deus. Perceba que a alegria não é proporcionada pelas circunstâncias, nem são os sofrimentos que determinam a nossa satisfação, o nosso entusiasmo, o nosso compromisso no reino, o nosso louvor a Deus, mas o determinante é a forma como o indivíduo reage ao que está acontecendo na vida dele. A razão determinante para a nossa reação às adversidades não está na forma como nós olhamos para as circunstâncias, mas na forma como nós olhamos para Cristo. Aí que está o ponto. Não é a forma como eu vejo a circunstância, mas é na forma como eu olho para Cristo, para que o poder de Deus repouse sobre nós. Tudo é por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. O apóstolo Paulo falou: aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O foco não é as circunstâncias, o foco é Deus, é aquele que nos fortalece. A sua reação não é determinada pelos problemas que você enfrenta, mas pela profundidade do seu relacionamento com Jesus. A sua reação, seu choro, suas lágrimas, seu comportamento, seus pensamentos, nada disso é determinado pelos problemas que você enfrenta, mas por o quão profundo você se relaciona com Jesus. É isso que vai determinar a forma como nós reagimos. O que nós aprendemos em toda essa mensagem aqui? Nós aprendemos que aceitar e se alegrar nos sofrimentos só é possível quando nós ouvimos a Deus e experimentamos o poder de Cristo. Aceitar as minhas limitações, aceitar as minhas fraquezas, aceitar as minhas privações, as minhas necessidades, as minhas angústias, aceitar e se alegrar nos sofrimentos, só é possível quando eu ouço a Deus, quando eu me relaciono com Deus e quando eu experimento o poder de Cristo. Você pode olhar para suas limitações que antes te envergonhavam diante das pessoas. A sua altura, seu tom de cabelo, sua limitação física, sua dificuldade na fala, ter acordado para a vida muito tarde, para estudar, para trabalhar.
o seu cônjuge que não caminha do seu lado na vida cristã, os seus filhos que não estão nos caminhos do Senhor, um passado que te assombra, algo que você fez lá no passado, algo que fizeram contigo lá no passado. Você pode olhar para suas limitações, que antes te envergonhavam, mas agora você pode olhar para essas limitações, esses problemas, esses sofrimentos crônicos, como áreas que a graça de Deus é suficiente e áreas onde o poder de Deus é aperfeiçoado para te usar na vida de outras pessoas. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outros que estão passando por tribulações. Nós vamos terminar essa mensagem aqui, essa reflexão, de uma forma prática. Eu gostaria que você anotasse no seu caderno, à luz daquilo que você anotou. Anote aí quais são os seus problemas, fraquezas e limitações. Anote aí quais são os seus sofrimentos, fraquezas e limitações. Anote aquilo que te envergonha. Anote aquilo que te dá medo de ser rejeitado das pessoas. Anote aí por que você busca ser aceito pelas pessoas. Anote as questões que estão lá no seu coração, sabe? Anote assim, eu não tenho dinheiro para ter uma roupa de marca, ou as pessoas olham para minha careca, ou as pessoas olham para o meu cabelo crespo, ou as pessoas olham para os meus dentes tortos, ou as pessoas olham para as minhas orelhas largas, não sei. Anote aí os seus problemas, anote aí o seu casamento, anote aí os seus filhos, anote talvez um problema, uma doença crônica que você enfrenta, diabetes, talvez uma gagueira, talvez uma dificuldade de fala, visão, audição, não sei. Anote aí os seus sofrimentos, suas fraquezas e limitações. Anote também quais são os pedidos que você tem feito a Deus, o que você tem pedido a Deus. Anote também o que Deus tem te ensinado já até agora, o que Deus já te ensinou até agora. E anote também, pela fé em Jesus, qual será a sua reação diante disso tudo que nós vimos. E eu perguntei lá atrás, você pode dizer isso também, que as fraquezas são bênção? E agora eu quero te perguntar, as fraquezas são bênção? Qual é a sua resposta? Você deu lá no início, qual é a resposta que você está dando agora? Que Deus te abençoe, que Deus te use e que nós possamos viver para a glória de Deus.